Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste aqui no canal da Igreja Pedras Vivas para mais um episódio desse podcast poderoso Table PV. Olha que coisa mais linda. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, uma pessoa que eu tenho o prazer de caminhar há provavelmente uns 3 anos, indo para 4 anos. E eu tenho certeza que vai impactar você a história dele e tudo aquilo que ele tem para compartilhar aqui na mesa conosco, nesse episódio, nesse dia. Então cria expectativas aí, já dê um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber todas as notificações de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que vai ser bom. E antes de apresentar ele, esse tema é muito legal, que é da Umbanda para o altar. Meu Deus, eu quero que você receba, fazendo bastante festa, Pastor Carlos Oliveira. Seja bem-vindo, Carlinhos, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Você está feliz? Nós estamos muito felizes de estar aqui. Isso aí. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Eu quero que as pessoas de casa sentem-se à vontade, assim como você está aqui à vontade agora. E eu quero ser o porta-voz da galera, porque a sua história é uma história que me inspira muitas pessoas e, ao mesmo tempo, é uma história que gera muito impacto. Por quê? Porque nós estamos falando aí, no quesito religioso, de 2 religiões distintas, né? Como que você vê isso? Na verdade, hoje eu vejo tão distinto, né? Mas em outras épocas eu queria unificar. Eu queria viver um mundo onde todas as religiões eu quero que se respeita, lógico, mas para mim chegava no mesmo lugar, né? Chegava no mesmo quesito de salvação, no mesmo lugar de salvação, no mesmo céu. E eu sempre lutei muito por isso. Porém, no decorrer da minha vida, alguns fatores foram acontecendo, algumas coisas foram mudando e uma verdade se estabeleceu. E aí você vê que não fazia mais sentido algumas coisas do passado, e aí você se joga e realmente vem para viver algo novo que foi projetado para nós. E essa palavra que você falou, e a verdade se estabeleceu. E isso é uma frase que muitas religiões elas conflitam, né? Exatamente. Porque cada um tem uma verdade, eles falam, né? Mas existe uma verdade. Exatamente. Eu tentava unificar falando que Deus era o mesmo. Tá bom, Deus pode ser o mesmo. Só que eu ia morrer fazendo bem, eu ia morrer fazendo a caridade, eu ia morrer plantando sementes, achando que eu estaria indo para o céu e estaria indo para um lugar bom, mas no fundo eu não tinha uma revelação clara do qual que era o motivo da salvação. E aí faz todo o impacto. A imagem de Jesus dentro das religiões, principalmente da matriz africana, né? Ela é bem distorcida. Vai ter uns que vai falar que é Deus, vai ter uns que vai falar que não, que é só um mestre, que é só um guia. Vai falar que não, que ele é só uma pessoa que foi a mais espiritual do planeta, que é para um modelo a seguir. Mas não mostra realmente o papel dele, que ele é Deus e que ele veio para nos salvar. Então, assim, eu não estou negando o bem que a gente fazia na Umbanda, o que fazem e tal. Eu estou negando o caminho da salvação, né? O caminho da redenção, que a gente chama, né? Então, isso muda tudo. Conhecer lei e graça transforma tudo. Muda a forma de ver a vida, muda a forma de viver a vida. E o segundo critério que eu tenho que falar é um vazio. Eu não me sentia vazio, nunca me senti. Eu vivia a minha religião muito bem, eu estudava, eu me aprofundava, eu buscava e eu estava bem, eu não estava buscando nada. Mas o dia que eu tive um encontro real, que eu tive um toque real do Espírito Santo, as coisas mudaram. E aí eu percebi que tinha um vazio. Não era latente, mas tinha um vazio. Eu percebi que foi preenchido algo que não tinha sido preenchido ainda. E isso mudou toda a minha história, a minha vida. Isso é forte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que era a sua experiência na Umbanda? O que te atraía lá espiritualmente naquela vivência, naquela experiência que você
você experienciava lá naquele ambiente? Na verdade, eu tenho que voltar a minha história um pouco, né? Por causa que ela passou por vários setores, né? Com 13 anos eu tive uma crise com medo da morte. Fala mais sobre isso daí. E aí eu acabei indo para catequese. Então nós vivemos todo aquele conceito que eu já era de uma família de berço católico, fui batizado quando criança. Sim. E quando eu fui para catequese eu entendi muita coisa na parte católica, mas ela não respondeu a minha pergunta. A principal pergunta que eu tinha: para onde nós vamos, o porquê eu nasci, o que eu vim fazer na Terra. Ok. E aí a minha família tem muita parte espírita, então eu comecei a buscar com 13, 14 anos a estudar espiritismo. Isso e aí, com 13, 14 anos? 13, 14 frequentando anos. a catequese? Já tinha saído da catequese, passei esse processo, comecei a ir, na verdade, foi um pouquinho depois, né? Eu continuei onde eu estava, assim, católico, até uns 16. Com 16, 17, eu comecei a buscar. Acabei caindo na Igreja do Nazareno, eu estava indo em ambas, mas eu estudava também Kardec, e eu estava formando uma base minha que juntava todas as religiões. Eu tinha a minha religião, a minha fé, o meu conceito de fé. E chegou um ponto que a minha avó estava com câncer, e ela estava com câncer na boca, já deteriorando a bochecha, tudo, e a gente foi levar ela num senhorzinho que benzia. E aí, a partir do momento que eu fui nesse senhorzinho que benzia, né, ele era meio umbanda, meio católico, aquele tiozinho que benze, e eu me apeguei ali, e ali eu fiquei. Então ali eu parei de ir na Nazareno e me encontrei, né? Eu me encontrei por quê? Porque eu entendia que realmente nós somos espíritos, né? Nós temos um espírito dentro de nós somos algo espiritual e vivendo uma situação carnal, uma encarnação, como falava-se na época, né? E tudo bem. E então eu sabia que existia um negócio chamado sobrenatural. E ao olhar o que eu tinha vivido na Nazareno ou o que eu tinha vivido na Igreja Católica, faltava algo, faltava esse espiritual, né? Esse sobrenatural. E aí eu fui me afeiçoando, esse senhorzinho foi me evangelizando, vamos usar essa palavra, né? Foi me doutrinando, foi me ensinando, e eu tinha o meu processo de aprendizado solo. Em 2016 ele faleceu. E aí eu entendi, porque assim, se você analisar a Umbanda como um todo, ela não tem morte de animal, ela não tem bebida alcoólica e tal, mas aí você vai em centros de Umbanda, terreiro de Umbanda, você vê que tinha. E aí você percebe que nunca era uma Umbanda limpa. Sempre estava misturado com quimbanda, sempre estava misturado com candomblé. Na frente era tudo bonitinho, no fundo era aqueles altares para outras linhas, né? E você ficava sempre assim. Então, a partir daquele momento, eu não senti mais paz em ir para um outro lugar. E eu passei a estudar solo, em casa. E eu estudava todas as religiões, estudei budismo, estudei várias religiões. Maravilha. Até que algumas perguntas começaram a ser feitas. E nós começamos a andar junto, eu comecei a questionar você. Exatamente pelo confronto, né? Que é muito natural, espírito e evangélico. Eu não posso negar que eu tirei uma experiência de 15 anos de casado com a Carol, a minha esposa, que a pastora Carol, que foi 15 anos ela sendo evangélica e eu sendo espírita. Né? Isso daí é um ponto que a gente vai chegar que é bem poderoso. Então, quando a gente foi casar, inclusive lá na Nazareno a gente tentou casar, e não, o pastor falou uma coisa que hoje eu entendo que é verdade. Como que você vai casar, ele sendo espírita e você evangélica? Eu falei, não, você pode criar o meu filho no evangelho. O dia que ele quiser conhecer a verdade, eu falei isso pra ele, o dia que ele quiser conhecer a verdade, eu sou o primeiro que vou mostrar. Né? O que eu mal sabia é que lá na frente, 15 anos depois, 13 anos depois, em média, quem iria encontrar a verdade só era eu, né? Muito bom. Então, esse é um processo que nós passamos. E aí, os meus questionamentos, quando a gente começou a se relacionar, era entender no preconceito evangélico. Então eu ia pra cima, a gente sempre com muito respeito. Mas eu vou entrar nessa parte daqui a pouco. Eu não quero que você aprofunde tanto agora, porque é uma das perguntas que eu tenho aqui. Você sabe que eu tenho 5 perguntas aqui, poderosas. Então, a gente descobriu muitas coisas para ajudar pessoas que estão com o vazio. Exatamente. Então eu fui para cima num confronto. Isso. E algumas perguntas começaram a ter revelações bem poderosas. Né?
E você mesmo tinha falado uma frase que você podia tentar de diversas maneiras, mas provavelmente eu nunca me converteria sem ter um encontro real com o Espírito Santo. É isso. E foi isso que aconteceu num culto, no meio de um louvor. Eu lembro a música que era o Ruge o Leão. Eu escutei a voz de Deus audivelmente falando: por que você é preconceituoso? Aí eu falei: opa, para. Eu comecei a questionar Deus. Eu falei: eu preconceituoso, que se eu falar que eu sou espírita, vem essa igreja inteira pra cima de mim pra expulsar demônio daqui. Então não sou eu preconceituoso. Aí eu escutei de novo audivelmente: sim, você é o preconceituoso. Aí eu falei: por quê? Aí Deus falou assim: se eu falar que o seu chamado é aqui, neste local, com essas pessoas, nessa comunidade, vivendo uma vida aqui dentro, você não vai aceitar. Porque o seu preconceito não permite você aceitar aqui, você vai buscar a verdade lá fora. E aí eu parei e eu entendi uma frase que é assim: Deus fala muito rápido, né? E tinha uma frase ali: o seu chamado está aqui. Ou seja, se você quiser viver o seu chamado, é aqui. Se você não quiser viver o chamado, você vai virar as costas e vai embora. Eu tinha uma escolha para ser feita, O jovem rico. e ali eu falei para o Senhor: tá bom, continua. Aí Deus falou: você está disposto? Sim. Aí eu comecei a escutar a voz de Deus: vai na pessoa de trás de você e começa a orar por ela, fala isso, isso, isso. Falei: vou nada, comecei aquele confronto com Deus até que eu fui. Perdi o confronto. E a hora que eu comecei, eu nunca tinha visto a pessoa, não frequentava a igreja, comecei a falar coisas para ela, a pessoa começou a chorar, desmoronar, e desabou no choro. E aí eu olhei e fiz uma pergunta que fez, posteriormente ia mudar a minha vida, né? Fez sentido? A pessoa: faz. Uau. Aí eu falei: de onde veio isso? E aí foi quando eu saí do meu lugar, voltei para o meu lugar, minha mão tremendo, peguei o celular, escrevi um texto gigantesco que eu tenho até hoje, que eu sempre volto lá e releio as promessas que Deus me entregou naquele momento. E aí começou muito forte um mover dentro de mim para ir falar com você. E aí eu falei: não, eu vou falar com o pastor, a primeira coisa que vai ver vai falar que é um guia, que é um demônio, e vai me expulsar e eu tô perdido. Vou passar vergonha aqui. Relutei, mas eu escutava audivelmente: você tem que falar antes dele subir no altar. Então você tem que falar antes dele subir no altar. E aí uma coisa me fortaleceu e eu fui. E eu lembro as primeiras frases, né? Meu chamado é seu chamado é meu chamado. Eu posso não estar ali como você previa ou imaginava, mas eu vou estar junto, ajustando, organizando, orando, vivendo isso com você. E na época não fez sentido para mim. Eu falei e eu nem entendi o que eu estava falando. Posteriormente, que a gente foi desenrolando, conversando mais, você foi discipulando, explicando tudo o que aconteceu, explicou dos dons do Espírito Santo, explicou a graça, explicou todos os detalhes certinho, que eu fui entender que Deus tinha me revelado um chamado e tinha me dado já uma missão, tal. E aí que travou. Porque, lembra que eu falei? Eu queria viver um sobrenatural, eu queria viver um espiritual. Sim. E ali, realmente eu vivi um sobrenatural, eu vivi algo espiritual e muito mais forte, muito mais palpável do que o que eu tinha vivido em 15 anos buscando isso dentro de kardecismo ou da Umbanda. Sim. E isso mudou a minha visão de vida. E ali eu falei: eis-me aqui, vamos pra cima, vamos pro jogo. Poderoso. E as coisas mudaram bastante, né? E você sabe que a minha mãe, quando ela tinha 13 anos, ela era católica, ela frequentava a católica, a igreja católica, todo domingo ela ia, e ela fala assim, ela contava assim que ela sentia esse mesmo vazio, essa lacuna que você falou aí. Exatamente. E ela via lá os santos, lá tem um santo que meio que se chama de santo de estimação, sabe? Padroeiro, né? Padroeiro. E aí ela falava que ela faltava. E até um dia que ela foi numa igreja cristã e o Espírito Santo preencheu esse vazio e lá ela ficou até o Senhor levar ela. Exata, quando você conta essa história, eu lembro dessa cena da minha mãe. Exatamente. Eu sinto muito assim, nada contra a Igreja Católica, mas não fazia sentido para mim você estar com uma pessoa liderando à frente, com todo o poder, com toda a conexão, e parecia que realmente você ter a resposta dentro do panfletinho, você ter a resposta, tudo, parecia que você não tinha um encontro real.
né? Lógico, tem pessoas que encontram Jesus ali, que mudam de vida ali, glória a Deus por isso, mas não era para onde eu estava, não era para onde eu estava apontado. E aí eu até fui na Nazareno e lá era diferente. Lá eu vivi algo diferente, eu sabia que tinha uma intensidade, né? Eu estava com 18, 19 anos, e eu vivi algo intenso ali. A questão é que ali ficou muito vago, que eu não tive uma experiência espiritual. Okay. Eu não tive o sobrenatural. Então era para mim, falando a linguagem que eu pensava na época, o culto para mim era uma missa com uma palestra motivacional. Okay. Ela funcionava muito mais motivação, você saía muito mais energizado, você saía disposto a viver algo novo, mas de encontro eu não tinha chegado. Né? E lógico, lá no Senhorzinho eu tinha experiências sobrenaturais, eu tinha o espiritual, eu tinha a revelação, eu tinha coisas que eu buscava, então me confortou por um processo. Mas na Pedras Vivas, né, quando a gente teve esse encontro real com o Espírito Santo, tudo mudou, ficou muito mais forte, ficou tudo mais poderoso. E aí sim, não era só motivação, não era só uma emoção, não era só um sentimento, um arrepio, não, era algo poderoso que estava acontecendo ali e que transformou de dentro para fora. Muito bom. E fala uma coisa para mim, como que foi esse processo de deixar a Umbanda, ingressar nessa fé cristã? Como que foi assim, emocionalmente, espiritualmente, com a sua família, com seus amigos? Decorre um pouquinho sobre isso daí. Dentro de mim eu falo que eu não vivi uma conversão, eu vivi, mas assim, no meu entendimento da época, eu não vivi uma conversão, porque uma conversão seria você estar indo por um caminho, você se converte e você volta por outro. Para mim, parecia que fazia sentido, tudo que eu vivi levava até aquilo que estava acontecendo, e ali era o ponto de encontro que eu tinha com Deus para continuar a sequência da minha vida. Mas tudo mudou. Realmente, coisas que eu gostava, eu deixei de gostar. E eu falava, eu nunca vou gostar de louvor. Para mim era música, eu nunca escutei funk, alguns estilos de música mais pesado. Eu tinha minhas músicas e eu já era bem clássico nelas ali, e eu era pegado com elas. Eu falava, o louvor nunca vai me pegar. Hoje eu não sinto falta da música secular, sim. né? Então, assim, foi coisas que foram transformando dentro de mim e que eu achava que era insubstituível, que eu não ia viver sem, e hoje eu não sinto falta nenhuma. E eu sou feliz mesmo. É a metanoia. É a metanoia, mudança de mente radical, né? Foi um estalo, acabou tudo, e o que eu gostava eu não gosto mais, o que eu não gostava eu passei a gostar e viver. E na família, a minha família em si não gerou muita repercussão, mas mudou muito dentro de casa, né? Porque, como eu disse, 15 anos eu e a Carol vivemos juntos, né? Na verdade 16 anos, com eu sendo espírita e ela evangélica. Então, desse período, 50% das brigas nossas estavam envolvendo religião. Fala um pouquinho mais disso. Então, isso mudou totalmente o cenário de dentro de casa. E o outro aspecto que mudou totalmente é o Leonardo, né? O meu filho. Ele vinha com TDAH, ele tinha toda uma sequência ali que a gente já estava cuidando desde os 6 anos de idade, ele já estava para fazer 13, e de repente parece que a hora que ele me viu dentro da igreja junto com ele, o processo ficou mais fácil, ficou mais leve. O jogo ficou mais leve. E aí as notas dele melhorou, ele começou a se empenhar, começou com a bateria, começou com guitarra, com violão, começou com baixo. Hoje ele toca em vários instrumentos no louvor, serviu nas mídias por muito período, serviu no staff por muito período. Então ele se jogou também nisso de uma forma muito mais intensa quando eu cheguei. Né? Parece que ele viu um modelo ali que ele queria seguir. E o meu modelo foi muito rápido, né? E o aspecto de família, desse decorrer de relacionamento foi isso, né? As visões, por mais que a gente tentava unificar Deus como uma coisa só, a gente sempre não chegava no mesmo denominador, né? Então isso gerava muitos conflitos no casamento, muitos conflitos no relacionamento, muita insegurança e aquela dúvida, será que eu tenho que passar por isso porque eu vou ter outra reencarnação para eu pagar esse preço? E você começa a se conformar com algumas coisas ruins ou com algumas coisas que não são boas e achar que aquilo ali é normal.
Você achar, não, realmente, o Kardec fala muito isso, a gente não veio para esse mundo para ser feliz, a gente veio aqui para provas e expiação. Quer dizer, você começa a se ver que não, você está no beco sem saída, e você não tem uma perspectiva de melhora, porque tudo que vem para você é merecimento de algo que você não se lembra. E aí começa vários aspectos na vida, né? Então a gente entrava nesse ponto, e hoje não. Hoje a gente entende ação e reação do mesmo jeito que eu disse, que eu via, o que você plantou você vai colher, as suas atitudes vai sim ser julgadas, né? Não só por Deus, né? Porque Deus já julgou, mas principalmente pelo homem, vai ter consequências no mundo real, mas principalmente você deixa de ser procrastinador. Eu acho que isso é um aspecto, porque assim, na visão espírita, a reencarnação é você poder deixar para amanhã o que você pode resolver hoje. Caramba, cara, isso aí então ninguém acaba assim, por mais que o espírita falar, eu estou indo para o caminho de chegar no Mestre Jesus, de ser a melhor cópia de Jesus, no final ele sabe que vai ter alguma coisa que ele pode deixar para trás, que depois ele acerta. E aí ele se transforma pela metade. É muita caridade, é muito amor, é muito bonito, mas no final, quais são as transformações reais que está tendo? Sim. E outra, você pega os romances, os livros espíritas, sempre voltando para a Terra, voltando para a Terra, voltando para a Terra, ou seja, por melhor que a pessoa seja, você não vê um outro, que nem eles falavam, vai para um outro planeta, vai para uma outra fase depois da Terra, até chegar no nível superior, que é onde nós iremos ficar definitivamente. Você não vê essa narrativa. Então você se sente realmente reencarnando só na Terra e vivendo isso. E, sinceramente, a gente se contentar com a Terra, né, com tudo que acontece, com as brigas, com as lutas, com as batalhas, e falar que isso daqui é o melhor que Deus tem para nós, é um pouco vago, um pouco vazio demais, assustador, né? Apocalipse fala um pouco como que vai ser o céu. A gente tem uma perspectiva de que vai ser algo transformador. E não, porque assim, é só olhar pro lado. Você acha que realmente as pessoas ao seu lado realmente vai conseguir ser transformada de uma maneira que elas vão para um plano superior realmente, se fosse por mérito? Não vai. Né? E é engraçado isso que eu falei agora, e é outra revelação que eu tive depois que chegou, né? Eu fui pro Espiritismo, pra Umbanda, pro Kardec, eu fiz aquela salada mista ali, buscando o espiritual, buscando o sobrenatural, mas no final eu estava vivendo a lei, no final eu estava vivendo o merecimento. No final eu estava vivendo o meu próprio esforço. Eu não tinha um Deus que estava me amando e me salvando, não tinha um Deus que estava me salvando e me tirando do cemitério. Era eu com eu mesmo dentro do jogo, eu com meus sentimentos, tal. Parece ser bom, mas no final não é. Você está sozinho. Porque você está sozinho e realmente, e por mais que você está sozinho, o pior de tudo, nós não temos capacidade nenhuma, né, para ser 100% perfeito ou chegar perto dos pés de Jesus. Na perfeição, é isso? É por aí. Eu posso falar, mediante a tudo que você está me contando aqui, contando para a galera que está nos assistindo, que hoje, como pastor, você consegue enxergar que essa história na Umbanda, ela pode ter tido algum propósito para o seu chamado atual como pastor? Totalmente. Por que você fala? Porque, como eu falo, né, quem é machucado vai machucar, quem é ferido vai ferir, quem é curado vai curar. Ok. Então, tudo que eu passei foi uma experiência que eu não tenho como negar que Deus estava comigo, porque a minha história de vitórias, eu quebrei com 21 anos, eu consegui recuperar, eu tive empregos muito bons, eu tive chefes muito bons que trouxe amizade até hoje, eu tive portas que se abriram, que eu não posso negar que Deus estava ali. Ok. Eu não posso negar a providência divina, que foi coisa que estava acima do meu agir. Então eu tenho que olhar. Meu casamento ter se passado de 2016, teve algo divino ali que protegeu, que falou, olha, vocês vão seguir junto apesar dos problemas. Então eu tenho que olhar esse cenário e entender que aquilo ali eram experiências que eu precisava passar. Ok. Só que hoje, como que eu entendo isso? A hora que eu conheço alguém e a pessoa vem do nada e fala assim, eu tava num bando assim, assado, tô sentindo isso.
E aí você fala, cara, eu sei do que você tá falando. Muitas pessoas chegam procurando você porque veio de lá, né? Por causa da Umbanda. E eu nunca falei que eu vim da Umbanda. É o que você disse, parece cara, que é um imã. Você foi curado para curar. Isso, você então só tem você autoridade vê... para dar aquilo que você tem. Exatamente. E até mesmo para ajudar no desenvolvimento de chamado de outras pessoas, ensinando o que está lá. Porque assim, tem pessoas que vêm de berço evangélico, tem pessoas que foram criadas dentro da igreja evangélica que nunca pisaram lá. E seria muito preconceituoso julgar algumas coisas. Então você vai lá e você quebra o preconceito, mostra o ensinamento, mostra a base e mostra a diferença. Sim. E aí se torna algo muito respeitoso, né? Sim, você fica ali no mesmo platô. Você fica no mesmo platô. E aí você não passa mais a olhar só como ele é o demônio e eu não. Você vai entender que tem um processo que aquela pessoa realmente está passando e você precisa ser chave de Deus ali, ser usado por Deus ali para salvar aquela pessoa, para ajudar ali. Sim. Ah, mas quer dizer que ela é ruim? Não quer dizer que ela é ruim. Já tá num processo. Mas ninguém, se for analisar, é bom. É igual o episódio de semana passada que eu estive aqui na mesa com o pastor Diego. Ele teve um problema com droga no passado e hoje muitas pessoas me procuram com problema com droga. Eu não tenho tanta autoridade quanto ele tem para poder discipular, cuidar dessa pessoa, e eu falo com ele. Exato. E assim acontece comigo na questão da Umbanda. Às vezes vem algumas pessoas conversar comigo e tal, falando, peraí, o pastor Carlos, ele tem experiência. E aí você tem transformado. Você tem hoje sido pastor da Igreja Pedras Vivas de Arthur Nogueira. Eu queria só que você falasse um pouco sobre essa experiência de pastorear um campus hoje. Como que tem sido essa questão das pessoas que chegam de outra religião da Umbanda? Como tem sido você pastorear e pastorear também esse público que vem de outra religião? O pastoreio é uma parte desafiadora, né? Porque muitas pessoas pensam que ser pastor é você ir lá de quarta, 8 horas e pregar, e domingo, 10 horas pregar. É isso. E não, é uma jornada. Você tá ali orando diariamente por almas, amando almas, que no final você não sabe se vai continuar na igreja, se não vai, porque as pessoas tomam decisões no decorrer do tempo, oscilam, mas você tá ali. Enquanto elas estão ali debaixo da sua responsabilidade pastoral, você está amando, você está ajudando, você está discipulando, você está se entregando. Você está velando pela alma. Exatamente, você está fazendo tudo o que tem que fazer. E às vezes nós passamos por batalhas espirituais, né? Muito confronto espiritual de bastidor, que as pessoas não imaginam que a gente passa. E a gente está passando por ela, a gente está orando por ela, ali, passando uma noite em claro, às vezes orando por ela. A gente está indo não só na parte espiritual, mas na material, na sociedade, buscando uma ajuda financeira, buscando um emprego, buscando uma alternativa de fonte de renda, buscando uma doação de alimento, buscando alguma coisa, uma conexão network para aquela pessoa poder sair de uma zona que ela está. Porque você passa a amar aquela alma, aquela pessoa, de uma maneira que eu me sinto que eu preciso entregar tudo ali para ela, para que ela saia disso. E o que acontece? Muitas das pessoas que estão chegando, elas não têm um privilégio que eu tive, né? Eu vim de uma família de empresário, eu vim de um patamar de vida um pouco diferente. Então, a minha criação mental de empreendedorismo, de tudo, para algumas pessoas é muito complexa. E aí eu chegar e falar, cara, você não é aquilo ali que te falaram a vida inteira. Você não é porque você nasceu assim, assim, assado, que você tem que continuar assim, assim, assado, e Deus pode te transformar, e você é imagem e semelhança do Senhor, você nasceu para liderar, você nasceu para governar, e começar a transformar a mente da pessoa para que ela possa viver algo que ela nunca imaginou. Né? E aí, lógico, vem as pessoas, principalmente de religiões mais espirituais, espiritualistas, vamos dizer assim. E aí nós temos aquele desafio, né, de trazer ela para a nova realidade, para o novo espiritual, não descartando o que ela passou lá. Por quê?
Porque no reino de Deus é muito poderoso, né? Não importa a sua patente do outro lado, a hora que você chega aqui, toda aquela experiência, como eu disse na minha, é poderosa para ajudar no servir. Sim. Então, por isso que você vai ver muitas pessoas chegando de religiões espiritualistas e já chegar no jogo jogando, com mais facilidade até do que aquele crente que foi formado dentro de uma igreja, às vezes uma igreja um pouco mais convencional, um pouco mais doutrinária, um pouco mais fechada principalmente, que travou, bloqueou muita coisa, criou traumas, até machucados, feridos. E aí, para você desbloquear isso, é muito mais difícil do que para um espírito umbandista, né? Eles já têm uma visão mais aberta de mundo, menos religiosa, né? Porque eles falam isso, eu sou contra a religião. Eu falava isso, eu sou contra a religião. Religião é coisa do homem e tal. Então tá bom, eu também sou contra a religião. Eu não tenho uma religião. Eu tenho um Cristo, eu tenho um Deus. Deixa eu te ensinar sobre ele. E aí você desmistifica tudo isso, abre tudo avesso na mente dele. A hora que ele tem um encontro real, ele vem pro jogo jogando. E é transformador. E dentro do pastoreio tá vindo bastante gente. Por exemplo, eu tive, como eu disse, teve problemas de relacionamento de 2014 até 2016. Fui para psicólogo, tomei remédio, tudo. E isso daí fez eu fazer um estudo sobre mente humana. Eu me aproximei de uma amiga minha que trabalhava com coach, ela fez faculdade de psicologia, então eu não fui tão fundo quanto ela, mas eu estudei muito isso. Sim. Meu filho com TDAH, então você acaba estudando TDAH, você acaba estudando autismo, você acaba estudando alguns temas que estão correlacionados ali, né? Para você respirar, né? E para você viver aquilo da educação do seu filho. E aí, quando a pessoa chega e ela fala um problema, você fala, eu sei o que você está passando. E aí, não é só você falar isso, é Deus te levar lá atrás e falar, você sabe porque você passou por isso, né? Sim. E aí, a sua vida tem um propósito, e aí você se completa, aí você se arrepia, porque você vê que é poderoso, né? Cara, é muito bom. Eu posso ficar falando aqui com você o dia inteiro, que você sabe que fora das câmeras a gente já faz isso muito. Exatamente. E pra mim é um prazer muito grande estar aqui gravando. É o primeiro de muitos. Eu acho que a gente vai fazer muito podcast nós dois. Eu acho, não tenho certeza, de muitos temas. Mas eu tenho uma curiosidade à parte. Como é que foi pra você expulsar seu primeiro demônio, cara? Você que veio da Umbanda, conta pra mim aí. Porque existe esse negócio, né? De uma... Os religiosos cristãos falam que Umbanda é tudo endemoniado. E fica de lá e cá esse negócio. Como que é? Como que foi pra você ser o primeiro demônio que você expulsou como pastor cristão? Fala aí. Eu tenho que voltar lá atrás, quando eu me converti, que sempre que falava, vai ter culto de libertação, vai ter culto de cura. Até nós que é cristão já tinha não, e a igreja já olhava pra mim, vendo que eu estava vivendo, caminhando junto, um olhar muito meio perto, já olhava assim, é hoje que o Carlinhos vai manifestar, ele veio da Umbanda, ele tem que estar endemoniado, ele tem que estar com alguma coisa ali. Então você tem essa expectativa, né? E a hora que acontece ali, você vê que realmente não tem o que a gente possa fazer, né? É tudo em nome de... É tudo pelo nome de Jesus, né? Então ele toma a frente, ele dá discernimento. A primeira vez que eu orei por cura, antes de falar de libertação, tem que falar isso. O dia que a primeira oração por cura minha, eu lembro de Deus falando claramente as palavras que eu ia orar. E eu orando, e a pessoa gritava, e eu não sabia o que estava acontecendo ali. E de repente, realmente, uma semana, 2 semanas depois, a pessoa vinha me abraçar e falar, cara, eu fui curado. Deus me curou usando a sua vida. E eu falei, glória a Deus. Mas eu estava tão consciente, parecia que eu estava consciente, porque eu estava muito forte ali o que eu estava escutando. Mas se for analisar, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas Deus guiou. E foi a mesma coisa no primeiro demônio. Né? Você tem um entendimento que você escuta claramente, você sente claramente. Tal demônio entrou assim, assim, assado. Aconteceu isso. E você virar para a pessoa e falar, você já foi em tal lugar assim, assim, assado? A pessoa olhar para você e falar, como você sabe? Então, Deus está me explicando. Caramba. E aí você começa a fazer o processo ali e 100% guiado por Deus, porque se fosse depender do nosso poder, não tinha como ser feito. Que legal, cara. Fala uma coisa pra galera, quero que você use essa câmera 3 aqui.
Qual conselho que você daria hoje, agora, para quem está assistindo agora, alguém que está sentindo um chamado diferente da fé, que sempre seguiu, mas tem medo de se jogar, de dar esse passo? Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa que sabe que tem algo, mas fica ali em cima do muro? O que eu tenho que falar muito é para aquela pessoa que sempre esteve muito conectada com religião, com fé, que sempre esteve buscando muito esse encontro com Deus, e a sua vida acaba se tornando um ciclo. E toda vez que você fala, nossa, agora a coisa vai, agora a coisa vai, agora a coisa vai, de repente, pum, você toma uma bordoada na cabeça. E, cara, eu tenho uma coisa para te falar. E essa sensação de a coisa vai, a coisa vai, a coisa vai, esse sentimento de que algo poderoso vai acontecer, é Deus falando para você. Então você não pode negar isso. Agora, você tem que realmente escutar a voz de Deus e encontrar dentro de você o que Deus está falando para fazer. Você está fazendo? Você está buscando? Eu precisei escutar a palavra que eu mais usava para falar do Evangelho. Você é preconceituoso. Quando Deus falou isso para mim, foi muito poderoso. E aí eu tive que olhar para dentro. E aí eu tive que analisar a minha vida. E aí eu tive que deixar Deus agir e falar, realmente, eu me aquebrantei, aceitei o tapa na cara de Deus ali e me entreguei. Então, se você sente isso, que você tem um espiritual muito sensível, né? Você se arrepia por tudo, você tem uma visão aberta, você escuta alguma coisa, você sabe que tem alguma coisa muito intensa com você, e você já procurou vários lugares, foi na Umbanda, foi na Quimbanda, no Candomblé, na Católica, no Kardecismo, no Budismo, qualquer lugar que você tenha ido, e ainda não se encontrou. Eu conheço uma pessoa que vai acabar com esse vazio seu. É isso. Esse pedaço de vazio que está no seu coração. Sua vida pode estar até muito boa, mas você sabe que dentro de você tem um pedacinho de vazio que não foi preenchido ainda por mais que você estude, por mais que você se dedica. Eu conheço a pessoa, e essa pessoa tem nome e sobrenome, se chama Jesus Cristo. E se você estiver disposto a conversar sem preconceito, sem briga, da mesma maneira que eu e o pastor Joel conversamos lá atrás, nós podemos apresentar ele para você, e você vai ver que o mesmo poder que nós carregamos, você vai carregar dentro de você, que é o Espírito Santo. E aí você vai poder fazer coisas poderosas, né? Curar, libertar, ensinar, discipular e viver uma nova vida, um novo chamado, uma nova versão de você mesmo, muito mais completa do que a atual. Então, se deixe levar por essa voz que está falando dentro de você. Muito bom, você ouviu mais um episódio do nosso podcast aqui, Table PV. Mais um pequeno fragmento de uma história da Umbanda para o altar. Então você que tem lutado contra a sua voz, se jogue, assim como o pastor Carlos disse. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar para os lugares aonde você tem que ir, sabe? E às vezes alguns encontros não vão acontecer em lugares onde você espera. O nosso encontro aqui aconteceu em mesa de restaurante, numa academia, jogando videogame. E Deus não une pessoas, Deus une propósito. E não se trata de religião, mas se trata de redenção. Então eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, nos ajude a divulgar esse canal, esse vídeo. Clica em curtir, deixa um comentário, se inscreva aí, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através da nossa vida. Que Deus te abençoe, pastor Carlos, muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Deus te abençoe, nos vemos no próximo episódio. Fique com Deus, em nome de Jesus, um abraço.